Sabe aquele momento em que a vida parece travar? Sonhos se atrasam, portas se fecham e o coração parece pesado e frustrado. Me chamo Marcileia Santos e vim compartilhar com vocês sobre como vencer a frustração. Também, no final desse vídeo, vou citar para vocês a característica de pessoas que já venceram a frustração e também sabem lidar com ela. Assista até o final para você entender. Eu já passei por muitas frustrações na minha vida. E o que fazia aliviar essa frustração e eu conseguir lidar com ela, e hoje eu falo para vocês que não me frustra mais. Por quê? Porque eu sei que tudo é uma fase, tudo passa e tudo supera. Só vai depender de nós crermos no Todo-Poderoso. E o que é que quando vinha essa frustração, angústia no meu peito, eu pegava a Bíblia no Salmo, o Salmo 46, eu lia ele inteiro. Eu vou estar lendo para vocês agora, nesse momento. Esse Salmo, ele é muito poderoso. Tudo na Bíblia aqui é muito poderoso. Você tem, nos Salmos aqui, tem vários exemplos aqui que você se identifica muito. E é muito poderoso se você confiar e acreditar. É um refúgio para a sua vida. Então, quando no momento de frustração, o que me aliviou e o que fez eu vencer frustrações foi esse salmo aqui. Foi vários versículos aqui que me comovem muito e eu me identifico muito. Mas esse aqui, na frustração, é o que me aliviou e me alivia. Salmo 46, eu vou ler até o 11. Até o 11. Ele todo, né? Que ele é do 46, e aí é até o 11. No 11, né? Ele aqui termina. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo para vocês aqui. Já peguei aqui a minha Bíblia, ó. Vou estar lendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará. Deus rompe da manhã. Perdão, esse aqui faltou algo aqui, eu vou corrigir aqui para vocês. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embrevecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco,
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei. Isso é forte. Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha isso. É muito forte, isso mexe muito comigo. Então, várias e várias vezes que eu me frustrava, que acontecia algo, que eu não estava conseguindo lidar com aquele acontecido, eu vinha para a Bíblia e era esse salmo aqui, esse salmo que me confortava. Eu sei que tem vários, mas esse aqui é muito forte. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. É mesmo que o Senhor está falando comigo, sim. E isso, eu fui ficando mais forte, tanto na fé, como pessoa. E eu peço um pouco de desculpa para vocês na leitura. Eu fico também, às vezes, engatando na leitura. Não sou uma ótima, pessoas que lêem, tenho aquela leitura boa, peço desculpa. E às vezes eu dou aquela engatada. Eu vou ler novamente para vocês entender Deus falando com a gente, Deus falando conosco. Esse salmo, Deus dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso eu medito várias vezes, por várias vezes eu ficava com isso na minha mente. Então foi aí que eu teve essa mudança completa assim de alívio de frustração, saber lidar, né, com as notícias negativas. Sempre eu vinha aqui para esse salmo e relia várias vezes. Por incrível que pareça, esse salmo, esse salmo, e eu já sei praticamente de cor ele. Eu não sei por que estou dando esses engates assim, sabe? Às vezes foge, né? Às vezes quando a gente está fazendo algo ao vivo, lendo, assim, né? Que eu não estou bem acostumada com a câmera, assim, falar. Eu não estou, né? Muito bem, assim, tendo aquela prática. Mas aos poucos, é um processo. Então, eu vou ler novamente esse salmo com vocês. Peço que escute, pegue a sua Bíblia, aí aonde você estiver. Se você não dá para você pegar a sua Bíblia e eu estou viajando e tudo mais, tudo bem, então só ouça. E você que está me ouvindo, que às vezes não sabe a leitura e não... eu não sei como é que eu vou ler, como é que eu vou ler esse salmo que eu não sei ler, não sei a leitura. Peça para o seu netinho, ou peça para, se você tiver um neto ou filho, peça para o seu filho, para um vizinho, que ele vai ensinar você. Até se você tiver um celular, você vai lá no Google e você vai falar lá, Salmo 46, você vai citar lá que você quer ouvir o Salmo 46 até o 11. E tem como você ouvir, você só vai ouvir, você fala que você quer ouvir. Você fala no microfonezinho que tem assim do lado, você peça para alguém lhe ensinar e você vai ouvir esse salmo. Você pode estar ouvindo ele no seu dia a dia, você pode colocar um foninho se você gostar, né, de fone, se não você pode colocar mesmo assim
para estar ouvindo no dia a dia é muito, muito forte, é muito bom, isso aí fortalece muito. A pessoa tá pegando um versículo, um salmo e tá com ele, assim, meditando em momentos difíceis. Não é só no momentos difíceis que nós vamos se refugiar na palavra, não. Eu tô falando assim, para você vencê-lo, né? Vencer a frustração, vencer esses males que vêm, nessa adversidade. Então, se refugie na palavra, o tempo assim que às vezes você vai ficar pensando algo, indo nesses pensamentos negativos, que vai lhe deixar para baixo, você lê a palavra e medita. Medite na palavra, que eu confio que assim como Deus me transformou, Ele vai transformar a sua vida também. E eu confio em Deus. E eu estou falando, tudo que eu trago para vocês aqui é algo que aconteceu comigo e deu tudo certo. Tudo que eu falo aqui para vocês é algo que aconteceu comigo e que deu certo. Que é tudo pela Bíblia e eu confio muito na palavra. Vai depender de religião. Dependente de religião, você pega a sua Bíblia. Eu sei que você pode ter uma Bíblia aí na sua casa. Todos nós deveremos ter uma Bíblia na nossa casa e se refugiar no Senhor, que Ele é o único que nos pode nos consolar, é o único que nos pode nos dar força, aquilo que nós precisamos, o alimento, o maná que vem do céu. Eu vou citar para vocês algumas características de pessoas que vencem a frustração. Se você não se encaixar em nenhuma dessas características que eu vou citar, mas não fique triste, que você vai praticar e você vai focar, você vai ter um foco, acreditar e confiar em Deus. E Ele vai moldá-lo aos poucos e você vai sim vencer a frustração, vencer esses pensamentos negativos, às vezes que você está frustrado de pensamentos, angustiado, você vai vencer. Pedindo para Deus e buscando, quando menos você pensar, você está liberto dessa frustração, dessa angústia que te assola. Eu vou estar falando já para você, tá? Daqui a pouco. Então, como eu havia dito que ia ler novamente, eu vou ler para você o Salmo novamente aqui. O Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a sua terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra.
até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Quietai, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos estás conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica com essa palavra. Medite no seu coração. E eu vou estar citando para vocês. Eu até coloquei aqui, ó, no meu caderninho, para mim, algumas características de pessoas. Coloquei para mim não me estar perdendo assim no assunto que às vezes foge. Você vê que até eu estando com a palavra aqui lendo, sabendo o versículo já quase de cor, dá tipo uma engatada. Tudo que é ao vivo, né, é assim. Eu peço desculpa para vocês, tá? Mas aos poucos vai melhorando aí. Tudo é a prática. Só não podemos, né, deixar de não falar. A primeira característica dessas pessoas que vencem a frustração, pessoas que vencem, é a resiliência. A resiliência. A capacidade de se erguer após queda e seguir em frente. É muito legal, é muito forte. Uma pessoa resiliente, ela tem capacidade de se erguer. Ela pode cair, mas ela sabe que amanhã é outro dia, ela vai levantar, né? E vai fazer diferente. Autoconhecimento. A gente precisa também se conhecer. Precisa muito se conhecer, né? Saber o que somos, né? O valor que nós tem muito isso, né? A gente saber se conhecer. Para saber se conhecer suas emoções, limites e forças. Esse aqui é o 2, né? Já estou citando, vou trazer aqui para vocês até o 10. Vou ver se dá para falar até o 10, né? Que já está bem, acho grandinho esse vídeo. Que eu já vou postar hoje mesmo para vocês. Eu estou gravando hoje, quinta-feira, e vou subir esse vídeo para vocês já. Para 6 horas da tarde, né? É 6 horas da tarde, mas já vou estar editando já. Esse aqui é o 2, né? O autoconhecimento, como eu falei, saber conhecer suas emoções, limites e forças. Veja, eu vou estar lendo, você vai ver se você se enquadra em algum deles, se você tem, né, essa característica. O terceiro, determinação. Determinação de continuar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso é muito legal, isso é muito bom numa pessoa. Você tem que ter, se você tem uma determinação para continuar, mesmo que você está passando ali por grandes momentos difíceis, tempestade na sua vida, né? Mesmo que está passando tudo isso, né? Esses momentos difíceis, ter que continuar, né? Você ter essa determinação que tem que continuar, não podemos ficar parados. A 4, né? Citar aqui o 4 para vocês. Inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente precisa ter muita inteligência emocional, muita mesmo, para lidar com essas frustrações, decepções, para lidar bem com os sentimentos negativos sem seres dominados por eles. Isso é muito bom. Inteligência emocional é praticamente o principal, né? Mas não é bem. O principal vai ficar aqui para o final. Antes de eu ler o 5, né? O 5 para vocês, que ainda tem o 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu quero falar para vocês de um vídeo que eu postei falando aí sobre
o meu propósito aqui no canal. Quero que você vá lá assistir, para que eu não, toda vez que eu vim aqui trazer um vídeo, eu não tá falando, sabe? Todos os vídeos que eu vim trazer. Você vá lá, assista, eu vou deixar ele fixado no primeiro comentário aí. Você primeiro assiste esse aqui, depois você vai lá e dá uma assistida sobre o meu propósito, meu objetivo aqui no canal. Tudo bem? É uma declaração do canal esclarecendo, né? Um esclarecimento. Então vamos para o quinto. O quinto, capacidade de perdoar. Você tem que ter a capacidade de perdoar, porque, meu amigo, meu irmão, se você não tem uma capacidade de perdoar, o perdão é tudo. Ele tira a angústia do seu coração, né? Se você se sente que está angustiado por ter falado algo para alguém, ou alguém falou para você e você ficou triste com essa pessoa, mesmo que você tá certa, mas você tem sim que perdoar essa pessoa. É muito importante o perdão. Solta a mágoa que poderia travar seu progresso. Olha isso, isso é muito forte. Tem que ter, né, o perdão. O sexto, né, visão de propósito. Isso aqui, gente, isso aqui foi muito eficaz na minha vida, é muito eficaz na vida de cada pessoa que tem, né, visão de propósito. Com tudo que eu me abalei, que aconteceu comigo, que eu me abalava, né, que eu ficava ali, balança e não cai, porque eu sempre teve essa visão de propósito e do que eu queria fazer. Sempre eu teve isso que no meu interior, que era de ajudar pessoas. Eu sempre teve isso. Mesmo com as circunstâncias, muito desafio na minha vida, eu sempre teve essa visão que eu queria ajudar as pessoas. Dentro de mim queimava. Dentro de mim. Eu via muito as pessoas ajudando aquelas pessoas com palavras. E eu queimava muito forte dentro de mim. Eu ficava tão emocionada, porque eu nasci para isso, para servir, para ajudar. Isso é de mim. Então isso queimava sempre no meu coração e eu sempre teve essa visão de propósito, que um dia eu ia falar, um dia a minha voz ia ser levada muito longe. Eu sempre tive essa percepção dentro de mim. E eu nunca deixei ninguém vir rotular algo em mim. Sempre que falavam algo, e isso aí é conversa, isso aí é que ela vê alguém falar e ela fala novamente. Não, gente, nunca deixei isso aí me atingir, porque eu sei para que eu nasci. Eu e Deus, só Deus sabem o que você sente e do que você é capaz. Ninguém vai rotular aquilo que você não é. Então, sempre a gente temos que ter, sim, visão de propósito na nossa vida. Sim, visão de propósito tem um porquê muito forte. Manter motivada. Ou motivado, né? Isso é muito legal, é muito bom. A gente tem que ter visão de propósito, porque se a gente não tiver uma visão de propósito, como eu falo, a gente parece aquela folha seca, né? Que o vento leva para onde quer. O sétimo, flexibilidade. Adaptar-se à mudança e aprender com a experiência inesperada. Isso é muito bom, ó. Tem que ter flexibilidade de se adaptá-lo, né? Se adaptá-lo nas mudanças, não ser uma pessoa pegajosa naquilo. Isso eu tenho muito comigo, sabe? Flexibilidade. Eu vou só explicar para vocês o porquê eu escrevi aqui, porque quando vem na nossa mente aquilo que é pra gente falar, pra gente, tipo, quem é criador de conteúdo vai se identificar com o que eu tô falando. Na minha vinda, essa trajetória da minha casa para o mercado, foi quando veio esse versículo sobre frustração na minha mente. Olha isso é muito forte. Então, veio essa frustração, logo veio esse salmo que eu
é o que me libertou. Depois que veio esse salmo, veio para me citar, né, as características das pessoas que vencem. Então, eu logo cheguei em casa e comecei a escrever. A gente temos que escrever, e é algo que aconteceu na vida da gente. Só que pra gente fazer algo legal, para não estar falando assim tudo aleatório, a gente temos sim que fazer um roteiro daquilo que a gente vai falar, pra gente não ficar perdido. Então eu tenho isso assim comigo, tipo, se eu vou falar algo, às vezes foge rápido, foge da minha cabeça, então eu não tenho esse foco assim de falar, pensar e ficar com aquilo, não lembrar, que é tanta coisa, né, na cabeça da gente, então de sentar e falar tudo aquilo que eu lembrei naquele instante, entendeu? Isso é algo que aconteceu na minha vida, sim, sobre né, a palavra aí, sobre a frustração que eu venci, só que tem coisas que a gente temos sim que anotar. Temos que anotar, fazer aquilo bem bonito para as pessoas forem entender melhor. E tem muitas coisas que eu não anoto, né? Que é algo que, como eu anotei aqui das características, né, das pessoas, eu tive que anotar, porque como é bastante, né? Então, é sobre a determinação, sobre também ainda tem a humildade e tudo mais. Sim, é bastante. Aí poderia eu faltar alguma delas, né? E não falar para vocês, às vezes, a principal, né? Então, por isso que eu tive que anotar. Então, vamos para a oitava. Confiança em si mesma. A gente tem que confiar em nós, sabia? A gente temos que confiar, porque se a gente não acreditar em nós, que a gente é capaz, quem é que vai acreditar? Aí qualquer ventania vai lhe derrubar, porque você não acredita que você é capaz, né? A confiança em si mesmo, acreditar que são capazes, mesmo após falhar. Isso é muito legal, isso é uma característica muito boa. Veja aí se você já se identificou com alguma delas. A 9, a paciência é fundamental. Porque eu tô aqui agora aqui com vocês falando. Gente, foi muita paciência para esperar esse dia. Eu estar preparada aqui para estar falando para vocês. Olha, eu já tinha abrido esse canal e falado que eu ia, né, falar aqui, trazer a palavra e tudo mais, falar sobre meus testemunhos muito fortes e ajudar as pessoas, né, a ter uma fé promovida, né, e motivar as pessoas. Eu falava sempre que eu ia fazer isso, só que não estava no momento certo. Quando chegou o momento certo, eu falei agora. Então eu não fiquei lá procrastinando, né, sobre momentos difíceis. Lá eu podia muito bem vir falar com vocês na hora que eu estava passando por momentos muito difíceis, que eu poderia abrir aqui para vocês o meu coração chorando. E eu não queria isso, eu não queria que as pessoas vissem aqui eu tá trazendo, né, momentos de fraqueza, momentos de angústia para vocês. Eu queria trazer eu quero ficar bem para mim poder levar para as pessoas algo, como elas vão, né, superar essas situações. Então eu vou superar e quero levar para elas algo como elas vão superar essa situação. Eu não quero levar os meus problemas para elas, não é verdade? Para elas ficarem com dó, com pena de mim. Não, não quero isso. Então é por isso que eu estou hoje aqui, porque eu já passei por essas situações. Eu tenho 39 anos e parece que já vivi uns 300 anos, ou até mais, de tanta coisa, né, que a gente passa. Então, a paciência, né, o 9, a paciência. Sabem que o tempo faz parte do processo e da superação, né? A paciência, como eu tô falando, é tudo. Se nós não tivermos paciência, como é que nós vamos viver esse processo? E como é que vamos superá-lo?
né? Então temos sim, né, que colocar todos os pinguinhos no i lá e ter aquela paciência que nós vamos chegar lá. E o último, se você ainda não deu o seu like, ainda não se inscreveu, se inscreva. Se esse conteúdo fez bem para você e eu tenho certeza que vai ser um alimento eficaz para a sua vida e você vai sim praticar. Dê o seu like, se inscreva no canal, se inscreva para ser uma pessoa assim compartilhável, né? Compartilhar suas dúvidas aí comigo, para não ficar um inscrito aí fantasma, sem falar nada. Fale, compartilhe algo, pode falar, tire as suas dúvidas, tá bom? Então se inscreva, que é muito bom, tanto para mim quanto para o YouTube aí, entregar os meus conteúdos, tanto que eu ir para o ar um vídeo novo, você ser notificado. Então é o 10. Humildade, isso aí, você tem que ter humildade. Se você não tiver humildade, você não vai vencer os seus processos. E humildade, ela é tudo. Na vida do ser humano, a gente tem que ter humildade. Reconhecer que não... Reconhece, a humildade reconhecem que não vencem sozinhos. E aprendem com as pessoas também. Olha, isso é forte. Eu teve muita humildade, isso é muito eu. Eu teve muita humildade e eu sou assim, eu sou essa pessoa de saber que eu preciso também de ajuda, né? Eu preciso, mesmo que com todas as coisas que a gente já passou, né? Mas a gente não é o super, não é verdade? A gente não é. A gente temos que, nesse caminho que ele é bem longo a percorrer, então às vezes a gente se depara com algo, né, que a gente precisa ir buscá-los, informações, aprendê-lo, né, com quem já está muito mais adiante, muito mais na frente. Então temos que saber que nós temos que aprender uns com os outros, sim. Então temos que ter essa humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda, sim. Precisamos, nós somos seres humanos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se identificado aí com tudo isso que eu falei e fique tudo na paz de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?